Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que a maioria das pessoas não gosta, né? Que é sobre a declaração do imposto de renda. Eu vim falar tudo o que você precisa saber a respeito da declaração nesse ano de 2023, tá? Eu vou estar dando uma olhada aqui no meu roteiro, porque são bastante informações e detalhes que eu quero explicar para vocês, então, para que eu não fale nada errado, não fale nenhuma besteira aqui, viu, pessoal? Até porque, assim, na verdade, eu não tenho tanto conhecimento nessa questão de declaração de impostos, tá? Mas eu pesquisei bastante sobre o assunto para poder trazer essas informações para vocês, porque eu sei que é algo que vocês pesquisam bastante, né? Durante o ano, na hora de fazer essa declaração. Então, todos os anos, a gente sabe que a gente precisa informar a Receita Federal toda a renda que a gente teve, bens, investimentos que acumularam ao longo dos 12 meses anteriores, né? Dos 12 meses do ano anterior. É como a declaração de imposto de renda que a Receita, então, consegue acompanhar a evolução ali do seu patrimônio e verificar se você pagou o imposto a mais ou a menos nesse período, tá? É comum que a gente fique ali um pouco em dúvidas com relação a essa declaração, porque a gente sabe que também, conforme os anos vão passando, vão tendo mudanças de valor, às vezes a gente não sabe como fazer. Inclusive, antes mesmo de começar, eu quero dar uma dica para você. Se você nunca fez, por exemplo, a declaração do imposto de renda, a minha sugestão é que você procure um escritório de contabilidade. Por quê? Porque às vezes, você vai pagar ali um valor para a pessoa fazer, mas ela vai fazer já certinho, você não vai precisar se incomodar, entende? Então, às vezes, se você não consegue fazer sozinho, eu sou esse tipo de pessoa. Se eu não consigo fazer sozinha, eu vou buscar ajuda de quem consegue fazer melhor. Então, é o que eu faço, né, pessoal? Quando eu preciso declarar o imposto, eu procuro a ajuda de uma pessoa que faça para mim, porque eu realmente não entendo muito bem do assunto, tá, pessoal? Então, às vezes vale a pena você pagar um pouquinho para ter ali bem certinho essa questão da declaração. É um processo um pouco chato, burocrático, porque você precisa reunir ali documentações, reunir ali papéis para poder fazer, né, pessoal? Eu sei disso, eu sei que é chato, mas fazer o quê? Nós, meros mortais, precisamos fazer essa declaração, então, basicamente é isso. Então, o que é esse imposto de renda? É como eu falei para vocês, é uma forma que a Receita Federal tem de acompanhar ali a evolução de ganhos de cada pessoa, tá, pessoal? Esse imposto de renda, ele pode ser cobrado automaticamente ou não. Quando ele é cobrado automaticamente, essa informação é chamada de retida na fonte. Nesse caso, você não precisa fazer nada, porque o imposto já é descontado da sua renda. Isso acontece em alguns casos, em rendimentos como seu salário, benefícios sociais e até em alguns investimentos considerados conservadores, como, por exemplo, renda fixa, que são os títulos de tesouros direto e CDBs, por exemplo, tá? Mas há casos em que há a cobrança de imposto de renda, mas é o contribuinte, então, que precisa calcular o valor e depois fazer o pagamento, tá? Isso acaba acontecendo bastante em investimentos de rendas variáveis, como ações BDRs e fundos imobiliários, por exemplo. Contudo, essa cobrança é feita em cima do lucro, ou seja, o investidor só vai pagar esse imposto quando vende o ativo e obtém lucro, tá? Então vamos lá. Para que serve o imposto de renda? Ele serve como uma fonte de dinheiro para melhorias na gestão pública e nos serviços oferecidos pelos estados. Quem me dera se isso realmente fosse assim, viesse para a gente, não para o bolso dos políticos, né, pessoal? A gente sabe que não é bem assim, mas tudo certo. Não vou entrar nesses lados aqui no canal, não, porque eu não quero entrar nesse mundo obscuro ali da política, que eu não gosto muito. Então, melhor, né, não falar sobre isso. Mas a gente sabe que não é bem assim. Esse era um dinheiro que era para ser uma fonte de dinheiro para melhorias, mas nem sempre acaba sendo, né? Mas tudo certo, pessoal. Então, vamos lá. Como surgiu o imposto de renda? Surgiu na China,
tá? E depois daí também veio para o Brasil e para outros lugares a partir ali para financiar guerras, essas questões assim, tá? O que é então a declaração? Essa declaração do imposto de renda é uma forma de você mostrar a renda federal, a Receita Federal, a evolução do seu patrimônio ao longo de um ano corrido, tá? Em outras palavras, é um mecanismo para você prestar contas ali ao governo da sua situação financeira e garantir que os seus impostos estão sendo pagos da maneira correta, tá, pessoal? Então vamos lá. Pagar imposto de renda versus declarar imposto de renda. Qual é a diferença? Então, já deu para perceber que existe uma diferença entre pagar e declarar. Declarar é avisar a Receita o que você tem, tá? E você faz isso apenas uma vez por ano por meio da declaração do imposto de renda. Já pagar o imposto de renda é outra coisa. É quando você realmente coloca a mão no bolso indiretamente, quando o imposto é retido na fonte, ou diretamente quando você tem que calcular e pagar esse imposto de renda e quitar esse tributo com a Receita, tá? Todos os brasileiros que têm carteira assinada, um bem ou algum investimento pagam imposto de renda, mas nem todos precisam declarar, tá? Resumindo, você paga imposto de renda quando realiza movimentações de dinheiro que tem a cobrança desse imposto, tá? E você paga também anualmente se cumprir alguns critérios, que eu vou explicar para vocês, tá? Quem precisa declarar o imposto de renda nesse ano de 2023? Vamos às regrinhas então. Recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70, tá? Os rendimentos tributáveis são o salário, horas extras, férias, direitos autorais, valores recebidos do INSS, aluguéis, rendimento de investimentos, benefícios, pensões e aluguéis, por exemplo. Neste ano, também entram como rendimentos tributáveis os valores do auxílio emergencial. Se a soma de tudo que você ganhou em 2022 nesses itens for maior do que R$ 28.559,70, já é preciso declarar, tá? Também precisa declarar quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a R$ 40 mil. Rendimentos não tributáveis incluem uma série de itens, entre eles indenizações trabalhistas, heranças, doações recebidas, rendimentos com a caderneta de poupança e outros investimentos isentos, indenização de seguros, seguro-desemprego, entre outros mais específicos. Já os chamados rendimentos tributáveis na fonte são aqueles recebidos em concursos, como por exemplo loterias, 13º salário e títulos de capitalização, entre outros. Deve declarar somente quem recebeu mais de 40 mil, considerando o valor de todos os rendimentos, tá? Por exemplo, se 13º, caderneta de poupança e seguro-desemprego juntos somarem os 40 mil, tá? Obteve em qualquer mês ganho de capital, ou seja, lucro na alienação de bens ou direitos, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. Quem vendeu um imóvel, um carro, uma moto, joias ou qualquer outro bem e ganhou dinheiro com essa transação, não importa quanto, passa a ter que declarar o imposto de renda, tá, pessoal? Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital obtido na venda de imóveis residenciais, também vai ter que declarar. Teve posse ou propriedade até 31 de dezembro de 2022 de bens e direitos no valor superior a R$ 300 mil, tá? Então, se você possui imóveis, veículos, obras de arte, joias que sejam superiores ao valor de R$ 300 mil, você precisa fazer a declaração, tá?
passou a ser residente no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2022 e manteve essa residência até 31 de dezembro, tá? E quem obteve receita bruta anual no valor superior a R$ 142.798,50, obtido com atividade rural ou a pessoa que pretenda compensar no ano calendário de 2022 ou posteriores prejuízos dos anos anteriores, tá? Da mesma forma, quem não se encaixa em nenhuma dessas condições não precisa declarar o imposto de renda. Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês e não tem outras fontes de renda está na faixa de isenção, tá? Então, assim, quais são os tipos de declaração? Esse vídeo ele já está ficando bem longo, porque são bastante detalhes, tá, pessoal? E assim, vamos supor, eu falei para vocês em que casos, até gaguejei, em que casos você precisa declarar. Caso você tenha dúvida se você precisa declarar ou não, eu também sugiro você buscar uma contabilidade. Porque assim, eu acho que é um processo um pouquinho complicado para quem não faz com frequência, né? E ali na contabilidade, eles já estão super acostumados. Então eu volto a dizer para você, se você quer declarar, se você precisa declarar, busque ajuda. Porque essas pessoas, elas entendem muito mais, porque é algo que elas fazem todos os dias, né? Então, assim, vai ser muito mais fácil para você, tá? Hoje existem dois tipos de declaração que podem ser enviadas, então, à Receita Federal, que é a declaração simples e a declaração completa. O contribuinte pode escolher entre um deles, sempre tendo como base as despesas que deverá declarar à Receita. Em linhas gerais, a declaração completa é a mais indicada para contribuintes que, por exemplo, têm filhos, pagam colégio particular, contribuem para a previdência privada e têm outros gastos. Por quê? Porque esse modelo permite detalhar todos esses gastos extras, tá, pessoal? Declaração simples. Nessa declaração, a Receita aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis recebidos em 2022. Para ficar mais fácil de entender, se a sua renda em 2022 foi de R$10.000, você pode abater até R$2.000 no modelo simplificado com despesas dedutíveis. Eu vou falar quais são essas despesas que você pode reduzir esses R$2.000, tá, pessoal? Você pode reduzir. Existem dois tipos de gastos que você pode ter: gastos dedutíveis e gastos de deduções do imposto devido. Nos dedutíveis, em questão de saúde, então, plano odontológico, fisioterapia, tratamento psicológico, tudo isso pode ser abatido ali no imposto de renda. Educação, faculdade, educação infantil, escola dos filhos, tudo isso também. Previdência privada e dependentes também, tá, pessoal? Doações também podem ser abatidas. Enfim, tem uma série de coisas que você consegue abater também, tá, pessoal? E é isso, gente. Eu não vou falar mais muitas coisas, porque ainda tem alguns detalhes, mas assim, é aquilo que eu disse pra vocês, gente. Eu acho que o ideal é você buscar ajuda de alguém que entende sobre o assunto, sabe? Porque são muitos detalhes que precisam ser avaliados. E como agora, nesse ano de 2023, tivemos essa mudança de governo, muitas mais pessoas vão ter que declarar. E eu sei que muitas pessoas vão ter dúvidas com relação a isso. Então, a minha indicação é que você procure uma contabilidade que vai te indicar o que é melhor a fazer no seu caso, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Peço desculpas que eu precisei olhar bastante no roteiro, mas é que, como eu falei pra vocês, não é um assunto que eu tenho tanto conhecimento, tá? Mas eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready?